Jogadores do 13 pedem mais atenção ao time para encarar um Botafogo empolgado após jogo pela Copa do Brasil. De Campina para o mundo, treinadores da Seleção Brasileira de Futebol de 5 para deficientes visuais dividem o tempo entre viagens e treinos para jovens na Paraíba. Marcelo Vilar comenta a expectativa para o segundo Clássico Tradição de 2015. E ainda, nas ruas, desportistas falam sobre a falta de apoio ao paradesporto brasileiro. Confira as arbitragens para os 4 confrontos que fecham a 11ª rodada do estadual. Informação com opinião. Esse é o Itarará Esportes. Olá pessoal, boa noite. Uma hora essa dupla está no Rio de Janeiro, em outra no outro lado do mundo, no Japão, e hoje aqui em Campina Grande. É com uma vida quase cigana que 2 educadores físicos paraibanos se desdobram para dar atenção aos trabalhos aqui na cidade e até em outros países. Veja na reportagem. Esses são Fábio Luiz e Bamba, educadores físicos, treinadores das equipes masculina e feminina de futsal do Colégio CAD. E essa é a rotina dos dois durante a maioria dos dias. Passar conhecimentos para jovens aqui de Campina Grande. Mas só um pequeno, entre aspas, um pequeno detalhe. Ambos atuam na comissão técnica da Seleção Brasileira de Futebol de 5 para deficientes visuais. A gente tem os nossos trabalhos aqui, né, no colégio, no CAD, o Fábio tem outros afazeres dele também em outros colégios, mas quando a gente está na seleção, a nossa concentração é na seleção. E quando a gente está aqui em Campina Grande, a gente procura dar o máximo nos nossos colégios, né? Então a gente tem que saber separar as coisas, né? O Bode 5 a estrutura já está boa, mas ainda é um esporte amador, não dá para a gente viver só disso. Então meus empregos aqui eu não deixo, eu sempre procuro trabalhar quando eu estou aqui. Foco nos meus trabalhos daqui, e quando está para mim ir para a seleção, aí eu esqueço um pouco daqui, deixo algumas pessoas profissionais no meu lugar e vou pensar só na seleção. E é em meio às idas e vindas que Fábio e Bamba falam sobre os desafios que vem encontrando para conciliarem não só os trabalhos dentro e fora da Paraíba, como também a vida pessoal. Em primeiro lugar, a família, né? A gente sente, né, um pouco, porque fica afastado deles, mas a minha esposa hoje já está acostumada, porque a gente desde que eu formei em educação física, né, que eu tenho rodado o mundo, né, e agora não está sendo diferente, né, apesar de que agora a gente está indo para outros países, né, está conhecendo outros países com a seleção brasileira, e graças a Deus esses resultados também estão vindo, que não adianta a gente também só conhecer países sem trazer resultado, né. A gente está treinando, né, já apresentou em janeiro a reapresentação, o ano passado foi um ano muito pesado, que a gente ganhou o Mundial, e estamos preparando agora para um torneio na França, a gente está indo em julho. E logo após esse torneio na França, a gente está indo para o Parapan, que é em Toronto, no Canadá. Fica claro que a dedicação de ambos precisa ser grande nos 2 trabalhos. Mas, junto a uma seleção brasileira, a cobrança acaba sendo grande, já que a camisa amarelinha é referência em todo o mundo, quando o assunto é futebol, seja nos gramados ou mesmo no paradesporto. A prova foi agora no Mundial, né? O dificuldade foi muito grande. A gente terminou uma semifinal contra a China perdendo de 1-0, viramos no segundo tempo. A final contra a Argentina, na prorrogação a gente fez o gol da vitória. Então os caras acompanham todos os torneios da gente, filmam os jogos da gente, eles estudam muito a gente. É um time hoje a ser batido no mundo e a gente tem que correr atrás, cada vez mais trabalhar, né? Mudar alguns esquemas de jogo, mudar algumas peças de jogo, filosofia de jogo, para poder estar sempre surpreendendo. E se lá a cobrança existe, aqui também. Claro, numa proporção bem menor, mas não menos importante. Afinal de contas, é dos trabalhos feitos ainda na base que surgem novos talentos. Só que não apenas por isso, Fábio Luiz e Bamba, treinadores de uma seleção brasileira, se dedicam com profissionalismo aos treinos dados nas escolas aqui da cidade. E a gente sabe também que a seleção passa, a gente tem um ciclo, né? Pode acabar esse ciclo e depois a gente voltar à nossa vida normal, que nós somos daqui de Campina Grande e temos que também valorizar a nossa terra também. Sempre focado aqui em Campina também, porque a seleção passa, e treinador a gente sabe que a vida não é fácil,
E eu estou lá, já dei uma contribuição 10 anos como atleta, agora estou como treinador. Daqui um dia vai vir outro aí, eu não posso deixar meu emprego aqui, minha cidade Campina Grande, que eu tanto tenho orgulho de ser campinense e sempre estou trabalhando, fazendo o melhor para o futsal aqui de Campina Grande, está crescendo. Pois é, a gente convidou um cara que tem uma dedicação interessante ao paradesporto, principalmente ao futebol de 5 aqui em Campina Grande, o Anailton Chaves, para bater um papo conosco, porque a gente vê uma rotina como essa do Fábio, vê uma rotina como a do Bamba e também outros espalhados em todo o país. Anailton, e se pergunta, será que esse pessoal vive só disso? E ficou claro ali na matéria que o Fábio disse, não, a gente tem que estar aqui valorizando o que é da terra, porque amanhã a gente não sabe se está à frente de uma seleção. E quem faz o paradesporto em estados como a Paraíba? O que é que vive, né? Como é que é a realidade? É a pergunta que eu faço para você. Boa noite. Boa noite aos ouvintes. Exato, com relação ao esporte paralímpico, nós temos aqui em Campina Grande 2 grandes representantes, o Fábio Luiz e o Bamba, que faz parte hoje da seleção de futebol de 5. O Fábio está como treinador e o Bamba como seu auxiliar técnico. E sabemos que é difícil, por conta dos afazeres que a gente tem em Campina. O Fábio todo mês se desloca para o Rio de Janeiro para treinar a seleção brasileira, ele e o Bamba. O ano todo, essas viagens, as competições que existem. Esse ano mesmo vamos ter o futebol olímpico, né? Vai ter, não sei se vai ser no Canadá. No Canadá. No Canadá. Vai ter essa competição. E fora as competições que há dentro aqui no Brasil. Já teve o primeiro Campeonato Regional Sul, que foi em Canoas, Rio Grande do Sul, onde a equipe da HFUC, que é do Ricardinho, né, tornou-se tetracampeão. E as dificuldades são muito grandes. Fábio está aqui em Campina Grande, amanhã tem que estar lá no Rio de Janeiro. Depois está no Japão. Está no Japão, como ele teve agora. E, por sinal, um atleta que pode se orgulhar, ele é tetracampeão do mundo. Tanto jogando quanto agora treinando. Ele, como treinador, foi o primeiro título dele, é. né? De importância. Ele foi tricampeão mundial e tetracampeão como treinador. E, acima de tudo, tem um título que é invejável. Fábio tem um título de tricampeão paralímpico. Ele, como jogador, ele era o goleiro da seleção e é com muito orgulho que que é de Campina Grande, da Paraíba, que tem um rapaz como o Fábio, e leva o nome de Campina Grande da Paraíba. E João Pessoa tem atletas também, o time lá de João Pessoa da Paz, que são tricampeões paralímpicos e tetracampeão mundial. Isso é muito importante, as dificuldades são muito grandes. Com certeza. E conversando com o Fábio, ele me passava uma situação, ele disse, Gustavo, imagina aí, a estrutura hoje do futebol paralímpico, ela melhorou diante daquela que eu iniciei como atleta. Ela melhorou, mas ainda ela não me traz a possibilidade de viver só disso. Então eu tenho que dar minhas aulas aqui na ABB, no CAD, me desdobrar. Mas como é que eu vou fazer para selecionar no Brasil inteiro aqueles jogadores que vão participar de uma seleção? Se fosse só comigo, ia ser até injusto, que eu não posso estar em todo lugar, né? Eu não tenho essa estrutura através, né, da seleção brasileira. Então eu tenho que confiar muito nos meus auxiliares. E por isso a comissão técnica ela é composta por vários auxiliares que possam participar olhando as competições até de base, né, para saber se a molecada que está começando está seguindo aí o caminho da seleção brasileira, né? Exatamente. Como eu te falei, teve o primeiro regional, e aqui a CBDV ele faz no primeiro semestre um evento dos campeonatos regionais, são 4 no Brasil. Houve agora o primeiro que foi o Regional Sul, as 3 equipes do Rio Grande do Sul e 2 de São Paulo. E a próxima agora vai ser o nosso regional Nordeste, que é um dos mais fortes, né? Onde tem as melhores equipes do Brasil, na qual tem o ICB da Bahia, que é o ex-campeão do Brasil. É uma equipe que joga há muito tempo, eles jogam junto. O treinador deles, para você ter uma ideia, faz 30 anos que está lá na ICB. Ele tem aquela garotada, tudo como fosse o filho deles. E por isso que tem uma estrutura muito boa, que pelas condições são dadas lá no estado da Bahia. E nós temos outra equipe boa, que é o time da Passe, que é de João Pessoa. Temos 3 jogadores de seleção brasileira. Temos a equipe de Campina Grande, e com muito orgulho fazemos parte dela, que é a PADEV. É uma equipe simples, mas com muitas dificuldades. Tem, além do falta de apoio para as viagens, para se deslocar nos campeonatos. Com relação aos atletas, que é muito difícil, muito difícil mesmo. O mercado cada ano vai crescendo.
o Brasil por ser o melhor do mundo, aí todo mundo... Ele é cobrado por um lado, mas a gente sabe que em outros países, principalmente na Europa, lá o pessoal, o investimento tem aumentado. Bem. Aqui a gente sabe que diante dessa crise, daqui a pouco estão cortando verba do esporte, justificando através de crise. Não falta dinheiro para ser desviado, não falta dinheiro para festa, né? Não falta dinheiro para um monte de coisa, né? Mas para o esporte, principalmente para pessoas que, para estarem ali, você sabe muito bem, Anailton, elas têm que se esforçar muito mais do que um atleta que não é, digamos, que não tem um tipo de deficiência, né? Para ele chegar até ali, né, o esforço psicológico dele é muito maior do que o do filho que nasce e o pai diz, isso aqui vai ser jogador de futebol, e vai incentivando, e vai dando estrutura, e vai acompanhando, né? Então, realmente, é complicado esse outro lado também. Exatamente. Eu falo assim, fala bem no futebol de 5, porque é onde a gente convive mais. Mas tem outras modalidades e você fica impressionado com esse pessoal que tem a deficiência, seja lá visual, tem um cadeirante que joga o próprio basquete, que é muito bonito, joga até o vôlei também, que são os cadeirantes. Tem o pessoal do atletismo, tem o de natação, tem o do judô, tanto para os cegos, né, que luta o judô, que o Brasil é muito forte também. E o Brasil está crescendo. O Brasil é mais forte no esporte paralímpico que no esporte olímpico. É verdade. Tem mais medalha. Com certeza. Você tem uma ideia, esses jogadores fantásticos que o Brasil tem, como já passaram o Zico, que teve aqui a semana passada, Roberto Dinamite, Zico, esse pessoal nunca conseguiram uma medalha olímpica. No caso deles, nem Olimpíadas, né? Nem que o Brasil foram campeões mundiais como os Paralímpicos já foram. Olímpico, nenhuma medalha. Verdade. E os Paralímpicos já conseguiram 3 medalhas, né? Houve 3 competições e o Brasil é tricampeão, é muito forte. Mas o mercado está crescendo cada ano, os outros países investem muito mais, eles dão condições ao atleta, desde a categoria de base, tem que ter uma base para poder revelar um Ricardinho, um Jefinho da vida, né? E se não der condições, aí não adianta, porque o jogador, um menino que é deficiente, quando chega na quadra daquela, além da deficiência dele, é difícil. É difícil correr atrás de uma bola e fazer essa garotada que o Brasil tem, que é muito forte. Mas, como eu te falei, é difícil dentro de quadra conseguir atleta, e fora de quadra, esse que é difícil mesmo, o apoio. A CBD, a seleção, tem um apoio por parte dos patrocinadores, que é Caixa Econômica, Coca-Cola, né, que patrocinam, são grandes empresas, e eles dão todas as condições. O Fábio sabe disso. Mas, como o Fábio falou, ele não é um treinador para estar ali 24 horas, dia a dia. Se dedicando, viajando, como a seleção brasileira tem, né? O treinador vive só para aquilo mesmo e assistir outros jogos e rodando. O Fábio tem que fazer suas atividades em Campina e fica dividindo suas tarefas. Não sei até quando ele vai aguentar isso, certo? Aí, aqui em Campina, vamos ter o nosso regional, o próximo vai ser aqui em Recife. Eram 12 equipes, ontem recebi um comunicado que vão ficar só 8. Por quê? Por falta de apoio dos outros estados. É difícil, mano. Você treina 2, 3 meses e na hora de viajar não tem condições de fazer a viagem. E o cara fica fora, porque ninguém vê com bons olhos assim, esse pessoal que faz tanto pelo esporte de Campina, da Paraíba e do Brasil. A gente fala aqui em Campina, temos 2 representantes de Série A. De Série A, que há duas, a Série A e a Série B, e Campina, o estado da Paraíba é bem representado. Temos 4 atletas que fazem parte da seleção, temos comissão técnica da seleção. Ficamos satisfeitos que agora em dezembro tivemos 2 atletas de Campina Grande convocados para a seleção de jovens. O goleiro Túlio e o Jonso foram convocados por Fábio. E Fábio cada mês está levando, mesclando a experiência com a juventude. Porque ele sabe que daqui a 2, 3 anos alguns atletas estão parando por conta da idade e vão surgindo novos talentos. Mas para isso temos que dar condições desde a categoria de base. Eu fiquei muito satisfeito esse ano, quando eu cheguei aqui no Instituto, faz há 3 semanas que estamos em atividade, e cheguei lá, tinha 6 crianças adolescentes de 14 anos, já treinando com o pessoal adulto, por conta que eles estão querendo algo na vida. Nailton, então a gente vai fazer uma pausa agora para na volta a gente falar um pouco sobre justamente essa iniciação, né, essa renovação que é importante em qualquer esporte. Então daqui a pouco a gente traz também as informações sobre o Campeonato Paraibano, mas no próximo bloco a gente vai ouvir também o que o pessoal na rua acha sobre o apoio, a falta de apoio ao paradesporto aqui no país. A gente já volta.